Hoje é dia 20 de junho de 2024. A gente está entrevistando a técnica Monique Polis, do documentário Bernô Basquete na Veia. Monique, só para a gente registrar, começa falando o seu nome completo e o seu local de nascimento. Monique de Souza Ferreira Polis, nasci em São Paulo, no Ipiranga. Ah, nasceu no Ipiranga, legal. E aí, quando que São Bernardo, que é o filme, né, Bernô Basquete na Veia, Sim. eu sei que a sua trajetória tem muito aqui em São Bernardo. Você nasceu em São Paulo, mas você já morava em São Bernardo? Como que era isso? Não, eu nasci em São Paulo, com 10 anos eu vim para São Bernardo. Meu pai conseguiu um emprego para cá e a gente veio todo mundo para cá, por conta do serviço do meu pai. Então, com 10 anos eu mudei para cá e aí a vida inteira aqui. Desde lá para cá você não saiu mais de São Bernardo? Não, não mais. Considera São Bernardo a sua cidade, assim? Não? Sim, com certeza. Legal. E me conta assim, como que o basquete entrou na sua vida? Qual que é a sua primeira lembrança que você tem de basquete, assim? A primeira lembrança que eu tenho foi com a escola, né, o antigo ginásio, que o professor, geralmente era a escola do estado, jogava mais handball. E aí o professor Miranda, já falecido, falou que ia começar a ensinar basquete à noite, num treino à noite na escola, e eu gostava do basquete, achava emocionante, e pedi para meus pais para participar, eles deixaram, e aí eu comecei a aprender, mas assim, claro, aulinha de escola, uma iniciação, e aí teve uma seletiva, uma propaganda de seletiva aqui, inclusive nessa quadra, e eu quis participar, e aí eu vim com uma amiga minha, e de 63 meninas passou eu e mais duas, ela e mais uma. Quem que era sua amiga? A Jenny Clay foi a primeira pessoa que eu conheci em São Bernardo, na fila da escola, no primeiro dia de aula em São Bernardo. E depois vocês mantiveram contato? Como que foi? Sim, ela era uma amiga minha que assim, ela me incentivava para ir junto, ela começava e parava e eu ficava. Tanto é que antes do basquete eu comecei com a natação. Ela me puxou para natação, eu fui com a natação, meu pai adorava que eu nadava porque ele queria que eu fizesse um esporte individual, não em grupo, ele achava que era melhor para mim. E eu comecei nadando, me federei, nadei 5 anos para São Bernardo. Mas eu era apaixonada pelo basquete. E quando eu vi a chance de aprender na escola, eu não pensei 2 vezes. E aí apareceu a seletiva, e aí foi aquela dúvida. Quer dizer, dúvida de fazer a seletiva eu não tive, eu vim. Mas quando eu passei, ficou aquele impasse, e agora o que eu faço? Continuo na natação, que estou 5 anos federada, com meu pai por trás, ou eu largo tudo, arrisco e vou para o basquete. Porque aí eu já estava começando uma iniciação mais velha, né, do que o normal. Eu já era 14 para 15 anos, não começando com 10, 11 anos. E aí foi quase um mês para eu decidir, e eu decidi o basquete. Meu pai ficou uma semana sem falar comigo, depois gostou, acompanhou minha vida inteira, foi uma pessoa que me ajudou muito, minha família toda. E a natação, todo mundo ficou de bico comigo, né? Aí eu ia treinar no Baetinha, passava pela piscina, onde estava a natação na época, todo mundo vaiando, eu passando pela piscina. Mas aí eu fui firme e foi uma vida inteira, até hoje. E por que o basquete, não a natação? Por que o basquete? Porque é o meu esporte, né? Eu acho o basquete um esporte muito intenso, de muita emoção, muita adrenalina, eu gosto disso. Não que a natação não tenha, mas a natação eu achava meio solitária, né? Eu com a água ali, você não ouvia aquela emoção do basquete, aquela adrenalina da torcida. Assim, é difícil de explicar, é a paixão que eu sempre tive pela modalidade. E aí, beleza, você começou a carreira ali, né? E ali escolheu o basquete, mas Sim. Aí, até então, primeiro foi a base, como que foi esse processo aí? Foi um grande desafio, né? Porque eu cheguei já com times montados, eu era até então cru naquela época no basquete, perto de algumas meninas que já vinham há alguns anos jogando, mas eu fui assim super insistente, super determinada que era aquilo que eu queria e não importasse qual que seria o preço. Então eu cheguei a treinar durante muitos anos para chegar a jogar, né? E assim, uma coisa também que eu dei azar na minha carreira é assim, o basquete tem categoria que são 2 anos a mesma categoria. E a minha idade nunca tinha categoria. Eu era sempre a mais novinha que eu ia com as mais velhas. Então eu treinava muito e jogava pouco. Até comecei a ter chance de começar a jogar mais quando eu era mais velha ainda, que alcancei a minha categoria, né, jogando já na minha idade. Então, assim, como não tinha minha categoria, eu treinava muito com o adulto. Eu era aquela novinha que estava sempre com o adulto, a última do banco, sempre ajudando, sempre tomando na cabeça.
e treinando muito com adulto. E sempre valeu a pena para mim. Mesmo eu jogando menos no começo, sempre valeu a pena, porque eu sempre soube o que eu queria e eu queria treinar, queria estar no meio do basquete. E como que é, você lembra a sensação que você tinha de estar ali no banco? Sabe, esse momento que você está no banco, mas você está querendo galgar, porque eu acho que isso te ajudou muito depois para você ver a situação como técnica, que você está do outro lado, sim, né? Sim. Mas você tem lembrança de qual era o sentimento que você queria entrar? O que você sentia naquele momento? Eu sempre fui uma pessoa assim, consciente e realista. Eu tinha total visão porque eu jogava menos do que as outras. Uma porque eu era mais nova, então não era minha categoria, isso já era um começo. Eu sempre fui uma jogadora insegura. Eu era muito atlética, fisicamente era uma das jogadoras que tinha mais porte físico ali. Tinha visão de jogo, inteligente, dava N assistências, mas eu era insegura para assumir uma bola decisiva, pegar a bola por debaixo do braço e fazer meu jogo. Tive dois técnicos nessa minha carreira, um que foi mais da base e depois um do adulto, que eu acabei ficando mais tempo por estar indo mais com o adulto. Quais são eles? O Luiz Atanabe e o Fiorizzi. Os dois foram excelentes pessoas na minha vida. Agradeço muito a eles porque eu aprendi tudo com eles, com características diferentes cada um. E o Luiz, ele era mais assim, eu não sentia tanto espaço para criar. Ele tinha mais assim determinadas jogadas que era para chegar a bola em determinada pessoa e resolver. E eu era insegura, então eu era muito assim, robozinho. Eu não criava, eu não assumia de fazer isso. Depois, mais velha também já, mais experiente com o Fiorizzi, já comecei a me soltar um pouco mais com isso. Então, assim, eu sabia que eu tinha que treinar muito e ralar muito para começar a entrar. Isso não ia ser a curto prazo. Mas como eu era muito determinada, para mim sempre valia a pena. Eu estava no meio que eu gostava, eu estava com o físico que eu precisava e eu gostava para poder chegar naquilo, então foi sempre assim. E só para... Você falou que no basquete você conheceu no ginásio, então você já estava aqui em São Bernardo? Já estava em São Bernardo, eu comecei com a natação e aí da escola eu vim para uma seletiva aqui. E a natação também já era em São Bernardo? Era de São Bernardo. Ou seja, o seu envolvimento com o esporte... Sempre aqui na cidade. E foram espaços públicos, pelo que você falou, né? Sim, a natação, às vezes a gente treinava geralmente no Baetão, mas às vezes a piscina aquecida estava quebrada, né, o aquecedor. Então a gente treinou um tempo na associação, aqui mesmo, no Baetão, na casa de uma pessoa que era técnico na época, na natação Petros, ele tinha uma piscina, a gente treinava lá um tempo, eu lembro. Era também uma luta para a gente fazer a natação. E o basquete foi mais no Baetinha, tivemos uma época aqui, uma época no Olaria, mas mais no Baetinha. Baetinha sempre foi celeiro do basquete feminino na época. E aí, assim, agora, um pouco mais da sua trajetória, então, né? Beleza, você entrou no basquete, ficou nessa questão do banco, e até onde você foi como jogadora, em primeiro lugar? Aí quando eu era juvenil, que eu comecei a ter mais espaço junto com o adulto. Eu era mais nova, mas eu já começava a entrar mais. E aí aquelas jogadoras que eram mais velhas começaram a ir parando, né? E começou tendo uma reposição, e aí que eu fui ganhando espaço e jogando mais. Aí eu passei a jogar normalmente com o time adulto. Nosso time era um time muito unido, porque foi um time que todo mundo cresceu na cidade e vinha desde a categoria pequena até chegar adulto. Que eu achava uma coisa muito bacana hoje. É isso, né? Porque hoje em dia é muito difícil você conseguir isso. Você inicia um atleta, o atleta aparece, de repente já está indo para outros clubes novinho, uma coisa que eu acho errado, mas enfim, acontece. E naquela época não, a gente começava lá embaixo e até adulto. E quanto adulto, eu fiquei muitos anos, até ficar veterana, a ponto de meu time todo ir parando e eu mais uma tá jogando com os times mais novos, 2 veteranas no meio das mais novas. Então eu fui no basquete até onde eu pude ficar, com idade já de veterana. Tudo sempre por São Bernardo. Sempre por São Bernardo. Sempre por São Bernardo. Teve uma época, já bem mais veterana, que não aconteceu de ter o adulto na cidade. Aí eu fui para Mauá, joguei acho que 1 ou 2 anos em Mauá e voltei depois quando formou de novo. Aí já foi na época que eu já estava para parar, porque eu já tinha tido meu segundo filho, eu voltei a jogar, né? E aí eu descobri um câncer de mama. E aí eu tive que parar tudo e fui proibida de voltar a jogar a federação por causa de pancada, tudo isso. Depois eu vou perguntar isso da questão dos desafios, né? E com relação e a mudança, assim, quando que você parou de ser atleta e quanto tempo, como foi para você voltar como técnica, assim?
Na verdade eu parei, né, na minha segunda gravidez, por conta da gravidez, depois veio o câncer, tive que parar, fiz todo o tratamento, voltei depois ainda e joguei ainda veterana, campeonato de veterano, pela UVB. Cheguei a participar de 2 brasileiros e veteranas, né, e depois por causa da disponibilidade estava muito difícil, porque aí eu passei a ser técnica, e eu não conseguia mais assumir o compromisso de estar aí nos jogos, que eu fui parando. E para jogar veterana foi muito engraçado, porque meu oncologista teve que liberar, por causa das pancadas. E eu arrumei um protetor de mama que nem as lutadoras de boxe usam, para poder jogar e não ter perigo. E aí eu joguei mais um tempo veterana e fui parando por conta da disponibilidade mesmo. E aí começou já antes disso, eu virar técnica, né? Como? Eu dou aula aqui na associação já há muitos anos, eu estou no clube aqui desde 11 anos de idade, né? Como atleta, depois fiz educação física, virei professora de basquete, comecei com a natação como estagiária, depois fui para o basquete. E aqui no clube, meu trabalho estava sendo feito. O Marcel, que foi da Seleção Brasileira, jogador da época do Oscar, ele veio com adulto para cá, na época. E eu tenho um dos meus chefes, que agora já está aposentado aqui, que foi meu segundo pai, né, o Machado. Começou a falar com ele sobre o meu trabalho aqui nas escolinhas. Qual é o nome dele? Meu chefe, o Machado, a gente chama ele de Machado. E começou a falar sobre meu trabalho no clube para o Marcel começou a observar, e aí ele me convidou para ser técnica das categorias menores, né, sub-12, sub-13. E na hora eu fiquei até meio assim, né, falei, nossa, legal. Porque assim, eu tinha os times mais de escolares, né, trabalhei 30 anos no Colégio São José, aqui do centro, das Irmãs, Congregação Palotina. Então eu tinha meus times na escola, mas eu nunca tinha trabalhado como técnica da federação. E aí ele me conversou comigo, eu falei, não, interessante, legal, né, eu quero tal. Mas assim, ficou aquela conversa no ar e não aconteceu mais nada. Aí nas férias eu fui pra praia, tô lá na praia tomando meu sol com o celular, toco o celular, ele vira e fala assim, cadê você? Você não vai assumir os times aqui? Eu falei, vou. Catei o carro, subi a serra, larguei todo mundo lá e vim feito louca pra São Bernardo. E meio que assim, ele me jogou no fogo. Tipo, você tem tantas semanas para estar o time pronto, tipo 2, acho que era. O campeonato começa tal dia, você tem que estar um time pronto para estar jogando. Então eu caí meio de paraquedas, montei o time com as crianças que eu tinha do São José na escola, as melhorzinhas, porque até então eu não tinha feito nada, né? E comecei o campeonato na federação assim, desse jeito. Fui pro meu primeiro jogo e eu não sabia que era por quartos. Olha, ele não me passou isso. Olha a situação. Pus o primeiro quarto, o segundo reforçado, porque eu achei que depois ia ser livre, como escolares. Só que depois eu percebi com as mesárias que eu tinha que mudar, que o último não ia poder ter o time que eu queria. Aí teve que jogar com os menininhos que estavam jogando menos. Nossa, foi uma loucura. Mas sobrevivi, aprendi. E isso que ano que foi, esse primeiro Nossa, isso já está fazendo uns 31 anos. Não, desculpa, minto. Meu filho mais velho foi meu primeiro time sub-12, ele tinha 12 anos, hoje ele está com 31. 20 e poucos anos. 20 anos. 20 anos. 19 para 20 anos. E de lá para cá, assim, como tem sido, como você tem avaliado aí duas coisas, né? O seu trabalho, eu acho que a tendência é vir evoluindo com o tempo, né? A experiência traz muita coisa. Mas conta um pouco dessa trajetória aí. Você já chegou a ganhar a federação? Sim, aí eu comecei daquele jeito, né? Só que assim, eu sempre fui muito determinada, como eu falei. Eu sempre trabalhei com metas na minha vida. E aí eu vi o que era, adorei, claro, aquela adrenalina, o jogo, o desafio. E aí eu comecei já a trabalhar comigo. Não, eu quero chegar, não quero só participar. Eu vou chegar, vou pôr meta, porque minha meta é chegar um dia a fazer final. Meu sonho era chegar um dia, nem ser campeã, mas chegar a fazer final. Porque eu comecei ali com os meninos, eu via jogos dos times que estavam mais à frente, né? Coisas que eu não achava correto. Por exemplo, eu iniciei um time novo na federação, os caras me marcavam pressão desde o vestiário, para dar de 100 a nada. Eu comecei a ver aquilo, eu não entendi aquilo. Eu falei, meu Deus, que absurdo, né? Eles querem mais crianças, os times novos vindo, ou eu preciso disso para mostrar resultado? E eu comecei a ficar indignada com aquilo. Aí eu comecei a pôr como meta. Um dia eu vou ganhar desses caras e vou chegar numa final. Trabalhando, arroz, feijão bem feito, sem precisar fazer nada desse tipo de coisa. E aí, em 4 anos, eu estava fazendo a minha primeira final, com o time do meu filho mais novo, o Thomas. E foi uma final que a gente chegou lá no Espéria, chegou como aquele time
que ninguém dava nada, e aí nós somos vice-campeão. Naquela época, campeão foi o Espéria com um timão, eles tinham um time muito forte na época, muito forte. E eu fiz a semifinal com o Círculo Militar, ganhei do Círculo, coisa que a gente não esperava, e fui para as finais, fiz a final com o Espéria, fui vice. No ano seguinte, eu fui campeã, com o time do Jorginho, né, que hoje foi para a seleção, tudo, a gente foi campeão. De lá para cá, agora já não sei mais, mas em 12 anos já tinha feito 16 finais entre federação, campeonato sul-americano, campeonato de férias, alguns torneios. Então, assim, eu tracei a meta e fui sem trégua, sem descanso, sem parar. Porque eu acho que isso que impulsiona a gente, né? Bacana. E nesse trajeto aí, né? Qual foi a maior alegria que você teve no basquete, assim, até hoje? O que você considera, falar, poxa, isso eu me orgulho de ter feito, isso me deu prazer, enfim? Eu acho que quando a gente chegou na primeira final foi incrível, porque eu não esperava que fosse, em 4 anos, a gente fosse chegar assim. E é uma coisa que até me emociona, porque assim, eram tudo meninos daqui, sabe? Assim, meninos de São Bernardo, e a gente foi acreditando, a gente traçou um sonho e a gente foi atrás do nosso sonho. Tinha meu filho mais novo no time também, que era bem bacana, o meu mais velho também jogou. A categoria do meu mais velho, que é o Átila, foi meu primeiro sub-12. Foi aquele time que a gente foi dando cabeçada, que a gente começou do zero. Então também foi um marco para mim. E eu fui a primeira final com o time da idade do Thomas, que eram os meninos nascidos em 95. Então isso foi uma alegria muito grande. Existe um prêmio da federação que é o Melhores do Ano. Eu nem sabia que existia isso. Quer dizer, eu entrei sem saber de nada disso. Nem almejava, nem sonhava com esse tipo de coisa. E naquele dia, daquelas finais, o técnico do Paulistano, não recordo o nome dele agora, me deu branco, falou assim, eu vou votar em você como melhor técnica desse ano. E aí não entendi, falei, que votação, o que é isso, né? Mas eu fiquei na minha, passou. E aí, quando saiu o resultado, eu fui eleita a melhor técnica do ano, aquele ano. Então, também foi uma coisa assim que... A gente foi pra festa, eu fui assim, meio que... Falei, meu Deus, que coisa, né? Então, essas duas coisas marcaram bastante. Esse primeiro jogo meu, que foi traumático, até aprender tudo, e a primeira final. E no ano seguinte, o fato de ser campeã, né? Então, assim, eu fui traçando. Eu queria chegar numa final, conquistei. Eu queria ser campeã, conquistei, e foi vários, depois, graças a Deus. Eu não imaginava esse prêmio e conquistei 4 deles até hoje. E então foi vindo, então tudo. Aí eu fui campeã paulista, eu queria ser campeã estadual. Porque o estadual é os 2 primeiros de São Paulo com os 2 primeiros do interior. Já fui campeã estadual. Aí eu fui eleita melhor técnica, eu queria um atleta ser eleito o melhor atleta. Eu tive atleta sendo o melhor atleta, 2. A Jorge, depois o Finotti, que veio pra gente, de Santo André veio pra cá. Acho que foi os 2 que foram. Então, assim, tudo que eu almejei na minha carreira, eu alcancei. Aí sempre me perguntaram, você nunca quis pegar categorias maiores, né? De repente estudar mais para chegar num adulto, numa seleção? Eu nunca pensei nisso. Eu nunca tive essa expectativa de chegar numa seleção, não chegar num adulto. Não porque eu me acomodei, porque eu faço o que eu gosto. Eu gosto de ensinar, eu gosto de formar. Eu gosto do sub-12, adoro pegar as crianças pequenininhas e ensinando, pezinho, mãozinha, todo ano, começar do zero e depois ver a transformação. Então eu nunca pensei, meus filhos sempre cobravam isso de mim, né? Mãe, vai para ser... Eu falo, não, eu estou feliz fazendo o que eu faço, para mim tá bom. E como que é essa... Com certeza você passou isso, você não é por acaso que você tem 2 filhos e os 2 transitaram no basquete. Era tipo obrigação, vai pro basquete senão não janta, como que é? Isso é interessante também, porque o mais velho, ele de primeiro momento, ele falava que não queria esporte. Ele falava assim, eu não vou ser atleta porque vocês foram, meu marido foi de futebol, né, de campo e eu de basquete. Aí eu sempre falei com ele, você não precisa ser atleta, mas você vai fazer um esporte. Você não vai ficar em casa só no computador, ou só na televisão, só um esporte você vai fazer. Então escolhe um, porque na marra você vai fazer um esporte. Aí ele começou a nadar, aprender a nadar, porque a gente achava importante aprender a nadar, fazia natação. E aí, por conta, ele viu que os amiguinhos começaram no basquete, que naquela época o Marcel, que estava aqui, começou a dar uma escolinha de basquete. E os amiguinhos dele, que eram sócios aqui, ele estava sempre no clube comigo, começaram a ir para a escolinha. E aí ele, por si, quis ir para a escolinha. Mas nada de querer ser atleta, foi para a escolinha. Aí a gente nunca obrigou, a gente sempre incentivou.
Porque não adianta obrigar. Se a criança não quer, não vai render para ser atleta, esquece. E aí na escolinha ele foi se entusiasmando, até um dia que ele chegou e falou assim, eu vou querer ser atleta, vou querer aprender, vou querer ser atleta, vou querer federar. Até o dia que ele tinha condições disso. Eu falei, você tem certeza? Porque filho de técnico é pior ainda. E eu como técnica vai ser pior ainda, porque eu não vou alisar técnico. E aí ele quis, ele jogou até juvenil. Quando ele chegou em juvenil, era 2 anos, né? Primeiro ano, segundo ano para juvenil. Ele era primeiro ano, ele achou que já não ia jogar muito por ser primeiro ano. Ele foi um jogador mais inseguro, assim como eu fui. Então ele era um jogador que jogava menos, diferente do Thomas, que já teve outra trajetória, né? E aí ele passou na faculdade, na FEI, ele falou, agora eu vou fazer faculdade. Eu falei, tá tudo certo, porque eu sempre conversei com ele. Você tem que ir até onde você acha que vale a pena para você, mesmo você jogando um pouco, mesmo você sendo o último do banco, se for o caso, você tem que ir até onde vale a pena. A partir do momento que começou a te frustrar, você para, porque não tá mais legal. Isso não vou mudar e não vou passar a mão na sua cabeça e nem vou conversar com ninguém sobre isso. Você vai ter que se virar. Então ele sempre lidou de boa com isso. Quando ele parou, ele foi para a FEI. Aí acabou sendo lá da Atlética, presidente da Atlética, organizando, jogando basquete, se realizando com a faculdade. E tá tudo certo. Ele se formou recém, ano passado, acho. Ano retrasado. O Thomas não. O Thomas já nasceu o contrário. Ele queria bola, desde piquititico. Aí a gente não tinha tempo para levar em lugar nenhum, a não ser à noite. Aí um aluninho do São José falou, professora, tem futebol de salão na Suvinil e é à noite. Aí a gente levou, eu e meu marido. E ele fez um teste para futebol de salão. E aí o técnico chegou, eu vi que ele mandou bem, né? Ele já nasceu pro esporte. Aí acabou o treino, o técnico veio falar comigo e falou, tô federando e tem jogo no final de semana. Eu fiz, oi? Eu falei, como assim? Aí ele tinha 7 aninhos, acho. Isso era mamadeira, fraldinha, negocinho, as categorias falavam. E aí a gente tinha uma viagem, não pôde, que já não sabia, depois foi, federou e jogou salão. Aí ele começou com o basquete, quando eu tinha a idade de 9 para 10. Aí ele faz o salão e o basquete. Aí ele começou a se destacar no basquete. No Sub-12 ele foi eleito melhor armador da seleção ouro que eles fazem. Aí começou a complicar um pouquinho, porque chegou uma hora que os dois já não davam mais, aí ele teve que escolher. Aí foi uma decisão difícil para ele, a gente não interferiu. E aí naquele ano a federação do futsal, o time da Sub-19 não chegou nas finais, então ele ficou um pouco mais livre no final do ano, eles liberaram porque a gente estava em final de basquete, que foi a nossa primeira final, como eu comentei com ele. E aí ele foi eleito o melhor armador, tudo aquilo estimulou, ele falou, vou ficar no basquete. Mas foi uma coisa difícil, porque ele não queria mais nem ouvir falar do salão. Acho que para doer menos também essa decisão. E aí ele foi a vida inteira como jogador também, assim como o Átila, mas ele foi mais longe, né? Sempre jogando e sempre se dando bem. Maravilha. E o desafio? A gente falou da maior alegria também. Nessa trajetória aí, qual que você acha que foi o maior ou os maiores desafios que você teve que enfrentar no basquete? Quando eu comecei, eu senti muito. Eu, assim, não tinha quase mulheres no basquete masculino. Tinha a Thelma, eu acho que tinha mais uma, a Márcia, se não me engano, que inclusive trabalhou com o Pinheiros também, eu acho. A irmã do Cadu, que foi jogador. E não tinha quase mulheres, então eu senti muito isso. Tipo machismo mesmo, assim. Me cumprimentavam, nem falavam o meu nome direito, tipo assim, eu tava na quadra, vão lá, dá de 100 e vamos embora, sabe um negócio assim? Então eu senti essa coisa, eu fui assim muito iludida, achando que era a família do basquete, todo mundo se ajudava, todo mundo em pró basquete, a base. Não era nada disso, eu tive que matar um leão por dia, e por isso que também foi um estímulo maior ainda para eu chegar um dia nas finais tudo. E eu senti isso muito como um desafio. E acho que foi mais isso, do resto eu acho que foi bem tranquilo para mim. Isso era uma pergunta que eu ia fazer, porque assim, a gente no filme até vai entrevistar bastante mulher, né? Eu acho Sim. Eu acho que as maiores pessoas que despontaram disso, na verdade, foram mulheres. Então, eu vou entrevistar você, vou entrevistar a Thelma, a Elaine, que também chegou a jogar, chegou a ser convocada, a Adriana, né? Então, até que está equilibrado. Mas, olhando na prática ali, principalmente nos técnicos, tudo bem que a gente está no masculino, mas olhando, se você pega na federação mesmo, a lista de técnicos, a maioria absoluta é masculina, é de homens. Sim. E isso que hoje em dia tem bastante mulheres, em vista que eu falei, daquela época não tinha. Não tinha, acho que era 1 ou 2, pelo que eu me lembro. Então você acha assim, o fato de ser mulher te trouxe mais obstáculos, talvez, que não precisariam? Eu acho que talvez nem tenha sido tanto ser mulher, do caso de machismo, assim, eu acho que existia, isso aí sempre vai existir. Talvez não fosse isso, por eu ser nova no meio, eu tinha sido jogadora de basquete, eu não era técnica até então.
por ser desconhecida, ser nova, você entendeu? Acho que isso aí também ajudou. O respeito, na verdade, né? O respeito pelo profissional novo que está chegando, pelos times. Porque, assim, já é difícil fazer esporte no Brasil. Se a gente tem mais times de basquete, melhor para nós. Se tem mais crianças, uma massificação, melhor, né? E eu não sentia isso, parecia que os caras queriam mostrar serviço, ponto. Não sei se isso era um requisito para ter um emprego, né? Resultado. Mas eu achava isso um absurdo. Por exemplo, uma vez eu estava com o time do Jorginho, era o meu time, essa categoria do Jorginho foi uma categoria que eu ganhei tudo, paulista, estadual, sul-americano, era um time bem forte. E eu fui jogar contra o Ibirapuera não tinha masculino, na época tinha feminino e montaram um time masculino. Quando eu cheguei no aquecimento, você via que o time era cru, estava começando. Os menininhos olhavam para os meus meninos aquecendo e eles admiravam, eles ficavam, ai, ai. E aquilo para mim foi super, assim, uma experiência super legal. Inclusive o Jorginho, aquele jogo ele ficou no banco chorando. Porque assim, no primeiro tempo acabou, eu já estava ganhando de monte a nada, porque era natural, mesmo recuando o time, porque os menininhos estavam começando. Então você quer estimular essa criança, você não quer carcar e tchau, a criança já desistir, tipo, não quero mais jogar, tô traumatizado. E o Jorginho queria subir para roubar a bola, a quadra inteira queria subir para roubar a bola, e o placar estava lá, e eu, volta, não precisamos de tal. Aí pus ele no banco, não voltou mais, ficou chorando no banco. Depois eu conversei com ele e falei, Jorge, quando eu comecei lá do zero, meus times tomavam pouco. E eu voltava chateada de ver meus meninos tristes voltando. Então eu sonhava um dia chegar por conta dos meninos ficarem bem também, né? Ter uma chance. E hoje, esses menininhos estão olhando com admiração para nós e você está querendo fazer isso? Pensa bem, nunca mais eu tive problema com ele, porque ele entendeu, sabe, que aqueles menininhos estavam querendo... Então, eu acho que é por aí, você tem que ter essa sensibilidade, porque a gente tem que formar. Esse é o caminho, é o que os outros países fazem, entendeu? E de legado, assim, você acha que esse que é o seu objetivo de legado? O que você quer trazer com a sua trajetória, né? Deixar de legado para o basquete? Bom, na minha vida de basquete, eu consegui tudo com basquete, tudo com basquete. Como pessoa, como profissional, o basquete me abriu portas, né? E eu tive 2 técnicos, como eu falei, que foram uns pais para mim, que me ensinaram tudo, me ajudaram demais. Inclusive o Luiz Atanabe, que me indicou quando eu entrei no São José para trabalhar, tinha acabado de me formar e fiquei 30 anos lá, e devo isso a ele. E o Fiorizzi também aprendi demais com eles. Meu pai tinha meus técnicos como Deus no céu e eles na terra, da educação que eles deram tudo. E naquela época era bem rígido tudo isso mesmo, né? Ainda mais um time feminino. E eu tenho muitas lembranças boas deles. Então, eu queria a mesma coisa. Então, eu quero que um atleta meu, que nem hoje eu tenho muito atleta adulto, eu tenho filhos de ex-atletas meus jogando comigo, que ele tenha boas lembranças de mim, que eu espero ter passado para eles muito mais que o basquete. Que o basquete, para mim, desculpa, quando eu falo da... Eu tenho um lencinho, você quer... Não precisa. Porque o basquete, para mim, é um instrumento de uma coisa maior, de uma missão. Eu nasci para ser educadora, fui educadora há 30 anos. E migrei para ser técnica. Mas antes da técnica tem a educadora. Uma vez um amigo meu falou assim, você é técnica, você não é educadora. Educadora é lá na escola, você é técnica. Eu falei, eu não tenho como ser técnica se eu não for educadora. Porque o basquete vai passar na vida de todos esses meninos, dessas pessoas, as meninas, quando eu tive feminino. Mas o que eles vão guardar para a vida deles como cidadão não tem preço. Foi comigo isso, então meu legado sempre foi nessa direção. De eles terem boas lembranças, de um dia eles usarem o que eles aprenderam e lembrar. Pô, minha técnica me ensinou isso, falar para os filhos, para os netos. Então eu acho que esse é o principal fator para mim. A competição é legal, claro, ninguém entra para perder, é muito bom. Quando eu ganhei o primeiro campeonato, o primeiro prêmio é uma coisa indescritível. Mas é tudo, daqui uns anos você não vai lembrar quem foi campeão lá em 1900 bolinha, essas coisas vão ficar. Mas o que a gente passa para esses meninos é uma responsabilidade enorme. Eu acho que a nossa responsabilidade com essas crianças é enorme. Porque uma palavra pode mudar muita coisa na vida de uma criança. Uma palavra, e um gesto então nem se fala. Verdade, nossa, muito forte isso. E como você acha que São Bernardo, né, aí eu falo de um termo geral, porque a gente não estou falando de um governo, uma prefeitura, nada disso. Estou falando assim, enquanto cidade, né? Que a gente sabe que oscila muito, né? Então, a gente já teve adulto, hoje a gente não tem adulto, né? Já tivemos muito mais forte feminino, hoje o feminino está um pouco mais fraco.
O que você acha que a cidade de São Bernardo, de uma forma geral, né, ela pode fazer, pensando em política pública, enfim, no que for, ou parceria privada, tal, para melhorar, para permitir que mais pessoas tenham essa experiência que você teve, né, com o basquete? O que você sugeriria? Se São Bernardo, né, fosse, né, se pudesse falar uma sugestão para São Bernardo, o que você diria? É assim, hoje a gente depende da política, né, da prefeitura, tudo. E assim, o esporte salva, principalmente nos dias de hoje, o esporte salva. Você vê uma criança que passou pelo esporte, ela começa a ficar diferenciada. Por causa de tudo que ela vai viver, ela vai saber lidar com frustrações, ganhos e perdas, né? Eu não deixo os meus atletas culpar ninguém pelas derrotas, e nem por nada na vida deles eu ensino, não culpe alguém pelos seus problemas, entendeu? É muito mais fácil esse caminho. Você vai ser uma pessoa frustrada e vai se fazer de vítima, isso é terrível. Então o esporte salva, ele traz muita coisa. Então assim, o básico, se a gente tem o básico, a gente consegue fazer o esporte. O que seria o básico, né? É a estrutura, as quadras, isso a gente tem, graças a Deus, uniforme, um lanche. Hoje a gente ainda não consegue trazer uma criança carente financeiramente, porque a gente ainda não tem uma estrutura para dar um almoço, um lanche, né? Uma ajuda de custo. Infelizmente a gente não tem isso. Isso seria bom. Seria muito bom, porque a gente teria um leque muito maior, uma pessoa muito maior, de trazer muito mais meninos que precisam do esporte como um meio de vida. Aí nós estamos falando de comida, de sobrevivência, e a gente não consegue ainda fazer isso. Então a gente tem a base, a gente tem a fisioterapia quando precisa, que é uma coisa que ajuda muito. Então a gente tem isso. E manter essa base e os times nos campeonatos, né? No caso nosso, em federação. Às vezes até se pensa em jogar liga por causa de falta de dinheiro, mas os meninos almejam a federação, que é o maior campeonato de base que tem. E dá maior visibilidade. Já teve cidades que jogaram liga e perderam muitos jogadores, demorou para se levantar de novo, voltar para uma federação demora, porque os meninos saem, os meninos também têm a meta deles, né, como atleta e jogador. Então é manter a base, que já é muito importante, e a verba necessária para que isso aconteça. Beleza. Alguma coisa que eu não te perguntei e você acha que você gostaria de compartilhar, que você acha importante? Eu acho que foi falado sobre tudo isso mesmo. Você tinha falado da situação do câncer, né? Que eu sobrevivi a um câncer, já sobrevivi várias coisas da minha vida difíceis. E o esporte me ajudou muito também. A minha vida, o meu vencer o câncer teve muito a ver com a minha vida de atleta. Muito a ver. Os médicos falaram assim, sua recuperação é incrível, e tudo foi por causa também de eu ser atleta, porque não só fisicamente, por parte de fisicamente, a recuperação do braço, quando tive câncer de mama, né? Então eu tive que perder os grãos, mexe com o braço e tal, mas emocionalmente, né? Foi outra batalha, outro jogo na minha vida, entendeu? Então eu tive que lutar com o câncer um dia de cada vez, e eu fui lutando. Então eu nunca esqueço, uma vez um cirurgião plástico falou assim, nossa, é impressionante sua cabeça, porque eu fui para a sala de cirurgia, claro, no primeiro momento é um susto, choradeira, você não sabe, é leigo, a que ponto está aquilo, eu vou viver um mês, mas depois que você vai vivenciando, que você aprende um dia de cada vez, a cabeça que me ajudou. Eu falei assim, não vai adiantar eu ficar mal e ficar chorando, eu tenho que ir atrás e fazer o que tenho que fazer até o dia que Deus achar que eu vou ter que ficar aqui, que eu não vou junto dele. E aí eu pus como um jogo na minha vida e fui e venci, você entendeu? Então o câncer me ensinou muita coisa na vida, que me ajudou como profissional, e a minha vida de atleta me ajudou a vencer um câncer. Então uma ligação que foi muito, muito intensa. Bacana, obrigado, Monique. Nada. Agora a gente vai poder cortar aqui, depois só fazer um takezinho dela com a bola, e aí a gente já pode até ir desmontando de repente.